Olá! Um dos grandes questionamentos desde a antiguidade é se estamos sozinhos no universo. Afinal, com bilhões de planetas só na Via Láctea, é difícil imaginar que nenhum apresente condições para abrigar vida. Mas que tipo de vida? Só os Estados Unidos gastaram mais de 22 milhões de dólares em investigação e pesquisa sobre vida além da Terra. Existem relatos de OVNIs por lá e também por aqui. Por isso, nossa equipe foi até Alto Paraíso de Goiás, uma cidade conhecida pelo misticismo. A região fica em cima de uma enorme placa de quartzo. E extraterrestres e abduções são assuntos do cotidiano. O universo e seus mistérios. Milhões e milhões de planetas e estrelas que nos deixam uma dúvida. Tem mesmo alguém lá fora? Há quem acredite que sim e diga que foi até abduzido. E é o que mais incomoda, essa questão de você estar numa mesa cirúrgica, de ter alguém mexendo assim dentro da sua cabeça. A mensagem deles é basicamente dizendo que nós não estamos sós. Em busca dessas histórias, seguimos até a cidade de Alto Paraíso, na Chapada dos Veadeiros, estado de Goiás. Um município com um pouco mais de 7.000 habitantes, repleto de belezas naturais e também de inúmeros relatos de contatos com objetos voadores não identificados. Aqui, quase tudo está ligado a seres de outros planetas. Na verdade, isso aqui é bastante comum, né? Muita gente já relatou ter visto, ter tido até contatos mesmo, né, com extraterrestres. Eu acredito particularmente também, nunca vi. Alto Paraíso é uma cidade considerada mística e não é por acaso. O subsolo da cidade possui uma enorme placa geológica de toneladas de cristais de quartzo, que, segundo alguns místicos, emana vibrações positivas, fazendo daqui um local sagrado. Para quem vive em Alto Paraíso, talvez essa seja a explicação para o grande número de avistamentos de objetos voadores não identificados e de casos de abdução. Em algumas voltas de carro pela cidade, nos deparamos com esta pousada. Logo na entrada, a figura de um ET. Lá dentro, bonecos alienígenas e o mais surpreendente, aqui, todos os quartos são inspirados em naves extraterrestres. Thaís é funcionária da pousada e vive em Alto Paraíso há alguns meses. Apesar do pouco tempo na cidade, ela afirma já ter motivos suficientes para acreditar que o mistério em torno de seres de outros planetas não é por acaso. Você está aqui há 3 meses. Você já viu alguma coisa no céu? Algo Olha, diferente? eu já tive 2 episódios de ver alguma coisa no céu, realmente. Uma vez que estava passando para ir para o Morro da Baleia, eu vi luzes vermelhas em cima do morro. E eu juro que eu não estava, estava tranquila. Estava sóbria? Nem estava sóbria, não tinha sono nem nada. Eu olhei e realmente falei assim, nossa, não tem nenhuma estação de luz, nenhuma torre, não teria por que ter essas luzes. E também teve uma outra vez que estava um céu bem bonito, estrelado. Estava olhando para o céu de noite, porque o céu daqui realmente é algo para se admirar de noite. E de repente vi um pontinho de luz andando e fez um clarão e desapareceu. Nós subimos aqui nos quartos em formato de discos voadores para mostrar essa imagem. É impressionante porque chama a atenção que a ideia que passa é que vários discos voadores pousaram neste terreno e é isso que muitas pessoas acreditam, que seres de outros planetas, vendo lá de cima essa imagem, possam ter a curiosidade aguçada, facilitando assim um possível contato entre seres do planeta Terra com seres de outros planetas. Hora de conhecer os quartos. Na porta de entrada, os nomes que foram dados a cada um deles. Bom, então vamos entrar em um dos quartos para conhecer. A gente escolheu o quarto de nome Área 51. A chave está aqui na minha mão, olha só o chaveiro, formato de um alienígena. Vamos entrar aqui para conhecer, vamos lá? A parede toda ela é pintada, sugerindo que você de fato está no universo. Olha só aqui, ó, disco voador aqui pintado, aqui um planeta, enfim, todo ele pintado de uma forma que o hóspede se sinta dentro
realmente de uma nave. Jéssica e Felipe se hospedaram por acaso na pousada e ficaram surpresos com o que encontraram. Quando você acorda, você olha assim, o teto todo pintado, como se estivesse no universo. O que você sente, Felipe? Eu comprei a passagem e fui, né? Acordei lá. Tô mirando aí o céu, já acorda assim. Se para os hóspedes tudo não passa de uma brincadeira, para o seu Edson, morador de Alto Paraíso há 17 anos, o assunto é levado a sério. Gostaria de ser abduzido? Gostaria demais, porque aqui tá difícil, né? Gostaria. Apaixonado pelo tema, ele nos conta histórias de outro mundo. Quando ele chegou, era uma noite, no mês de junho de 2012, estava lá, eu desci ali a praça e vi uma rodinha e o cidadão no meio da rodinha. E aí me apresentaram, esse cidadão veio do Rio Grande do Sul, quando ele se apresentou, ele disse, eu vim do Rio Grande do Sul, porém, eu não sou do Rio Grande do Sul, eu sou de Orion, eu vim numa nave. Então, aí complicou tudo, né? Porque essa nave sofreu uma pane lá na região do Rio Grande do Sul, de Porto Alegre, e caiu, entendeu? E dos tripulantes, o único que sobreviveu fui eu. Os moradores aqui da cidade de Alto Paraíso levam tão a sério o assunto abdução, que olha só o que a gente encontrou na porta dessa loja aqui, olha só. Fui abduzido, volto já. E o detalhe é que a loja é justamente sobre artigos relacionados a seres de outros planetas. Ô Flávio, o que me chamou a atenção foi aqui, ó, fui abduzido, volto já. Essa placa é só uma brincadeira ou você realmente acredita justamente até por ter uma loja relacionada a produtos de seres de outros planetas? Então, eu nunca fui abduzido, certo? Não que eu não acredite em todo esse assunto, né? A placa realmente foi uma brincadeira, porque como a loja se chama Abduzidos, ia ficar muito sem graça uma plaquinha de volta já. Apesar de brincar com o assunto, Flávio realmente acredita que não estamos sozinhos no universo. A brincadeira da loja, ela não anula o fato de que ocorrem sim avistamentos inexplicados aqui em Alto Paraíso, de que ocorrem sim abduções ao redor do mundo inteiro. Durante a conversa, Flávio afirma incorporar um ser de outro planeta e explica. Ele não é de um outro planeta, ele é de uma outra dimensão. Então ele veio com dificuldade para se adaptar ao corpo, né? Porque eles nunca tiveram corpo físico. E com essa dificuldade ele começou a falar e começou a passar informações. Disse o quê? Né? Ele falou primeiro do pensamento ok, que seria um pensamento que combate o mau pensamento. Seria um pensamento que faz com que a gente eleve a nossa frequência corporal para que a gente mantenha a frequência alta junto com a frequência do planeta que está mudando. Porque quanto maior a frequência do mundo, né, o planeta como um organismo vivo e nós como células desse organismo, quanto mais alta a nossa frequência, melhor vai ser a transição planetária. É por meio de Flávio que conhecemos a terapeuta intuitiva Deva Laio, que afirma ter sido abduzida várias vezes. Esse, segundo ela, foi o motivo que a fez ir morar em Alto Paraíso. Eu comecei a tomar consciência do que acontecia comigo em 2015, quando aconteceu a primeira, mas eu não sabia que aquilo era. Eu tive um sonho muito, muito estranho. Na época eu morava em Minas Gerais e eu sonhei que eu estava, de fato, numa nave na frente de um ser mais ou menos do meu tamanho, com orelhas pontudas, assim, mas o tom de pele era um verde muito claro e eu me lembro da textura, um brilho diferente. Em 2016, os sonhos aumentaram e, segundo ela, pareciam cada vez mais reais. Sonhos estranhos. E eu comecei a sonhar, de fato, assim, com extraterrestres. E esse sonho, para mim, ele foi muito nítido. Eu estava dormindo e quando eu viro do lado, eu vejo, assim, um ser muito parecido com seria uma versão de criança de Grace, só que com a pele muito branca e leitosa. E tinha aqueles olhos, né, grandes. E me olhava, assim, eu fiquei muito encantada com aquele ar de inocência. Enfim, era uma criança que saiu correndo pela minha escada.
Após os sonhos, Deva afirma que passou a ver objetos voadores não identificados sobrevoando a casa onde morava em Mogi das Cruzes, interior do estado de São Paulo. Na verdade, são luzes, né? Luzes assim. No começo eu achei isso aí alguma criança brincando, né? Foi no primeiro dia, aí no segundo dia, luzes de novo. No terceiro dia, o negócio começou a virar um festival ali, os vizinhos tudo em cima da laje. Eu falei, não pode ser criança que tá fazendo isso. Aquilo para mim foi uma certeza. E aí então aconteceu um episódio que eu estava dormindo, estava deitada de lado, uma luz muito forte, mas muito intensa mesmo, mais intensa do que essa daqui que estamos gravando agora, no meu quarto. As paredes sumiram, tudo sumiu, o teto sumiu. E o engraçado, o mais curioso, assim, a coisa mais estranha é que eu sabia, alguma coisa no meu sistema sabia que era eles. O que para muitos pode soar como pura ilusão, para o seu Severo não há dúvidas de que pessoas são sim abduzidas por alienígenas ao redor do mundo. Ele acredita tanto que fez do hotel dele, em Alto Paraíso, um local à espera da chegada de extraterrestres. Olha só o que diz a placa: estacionamento exclusivo para discos voadores. Esse disco voador, na realidade, ele é uma réplica daquele que foi achado em Becker, nos Estados Unidos, na Área 51. Ele tem 8 metros de diâmetro e 3 seres humanos, 3 extraterrestres ali dentro. Então é aquela história da Área 51. Agora, esse disco voador é do mesmo tamanho do que foi encontrado? Sim, ele tem 8 metros de diâmetro. Então, segundo relatos do xerife, que teriam alguns seres lá dentro. 3, como aqui? E o disco teria esse diâmetro aí. Seu Severo gosta de conversar. Como todo apaixonado pelo assunto, também tem histórias para contar. Como se fosse subir no morro que nós temos ali, que é o Jardim Zen. Aquele morro ali, né? Aquele morro. Aí eu pensei que era um acesso ao morrão, algum carro, mas ele estava subindo. Ele subiu quando chegou ali no ápice, onde você está vendo o coqueiro ali, mais ou menos naquela altura. Essa luz, que era amarela, se transformou numa luz azul, escarlate. Fez um zigue-zague e sumiu. Aí no outro dia na cidade, a gente comentando, mais de 400 pessoas viram o mesmo fenômeno. O mesmo fenômeno, a mesma luz. A mesma luz. Ele fala ainda de um caso de um professor que foi demitido de uma rede de ensino por ficar quase um ano desaparecido, vítima de uma suposta abdução. Depois, com muito custo, a gente conseguiu submetê-lo a uma hipnose, uma regressão. E nessa regressão aí ele se lembrava que tinha uma espécie de uma nave que se deslocava a uma velocidade assim infinitamente grande, porque ele via muitas coisas passar pelos visores que tinha a nave. Eles puseram ele num equipamento e era o que ele se lembrava. E que durante esse período de quase um ano que ele ficou fora, ele só se alimentou uma vez. Ele não bebeu água e esse alimento era como se tivesse sido tirado de um tubo de pasta dental, que ele só melou a cabeça do dedo e passou na boca e pronto. Essas são as coisas que ele se lembrava. Somos convidados por Severo a seguir com ele até um local conhecido como Vale Verde, numa estrada de terra ainda na cidade de Alto Paraíso. Foi do Vale Verde que o mestre de obras, Tanildo, avistou um objeto voador não identificado. A gente estava trabalhando, a gente avistou uma coisa no céu. A gente passou muito tempo olhando para ele e tudo. Saber o que mesmo a gente não sabe. Porque aí não deu para estar muito alto. O pessoal fizeram a filmagem e aí passou umas 3 horas depois foi até que sumiu. Por favor, o que você viu? No começo a gente achou que era uma sacola. Muito tempo a gente achou que era uma sacola, só que Sacola plástica? Sim, voando. Só que ele passou muito tempo num ponto fixo. Não se movia, sempre parado, num ponto fixo. Então por isso que a gente não... Porque devido fosse uma sacola, devido ela ser plástico e leve, né, tinha saído do local. Mas foi uma coisa bem cabulosa mesmo, cara. Vi muitas luzes que você vê que não são estrelas, que são manifestações, né, desses, eles chamando atenção. Embora não é esse o ponto, não é esse o foco deles.
Não é, o foco deles. O foco deles não é fenômeno, não é chamar atenção assim para fenômeno, para sensacionalismo. O foco deles é nos despertar interior. É um despertar da raça humana, terrestre. Que a humanidade terrestre, ela é tida como infantil. Mesmo com toda a mística em torno da cidade, não é todo mundo que acredita em seres de outros planetas. Quando a gente fala de vida, de modo geral, a gente só tem o nosso caso, o caso de vida. Então não tem como especular do que seria vida extraterrestre. Os exobiólogos, existe essa especialidade, exobiologia, pessoas que estudam as possibilidades estatísticas da existência da vida extraterrestre. Todos eles são unânimes num ponto. Provavelmente a primeira vida extraterrestre que for ser encontrada vai ser bactéria, vai ser fungo, vai ser alga. É a vida mais simples e mais fácil de encontrar e provavelmente a primeira a surgir em muitos lugares. Onde é que está a vida extraterrestre? Por que no sistema solar só tem vida na Terra? Pelo menos até agora a gente só encontrou vida na Terra. Faixa de luz, naves prateadas, contatos durante o sono e lembranças após sessões de hipnose. Relatos de quem afirma ter sido abduzido. Conheça agora a história de um músico que acredita ser monitorado 24 horas por seres extraterrestres. Pessoas de diferentes lugares, culturas e crenças, relatos semelhantes. Todas afirmam que já tiveram contato com eles, os ETs. Eu estava dentro de um objeto, onde na entrada tinha uma mulher alta, de 1,90 m mais ou menos de altura, cabelo preto, longo e tal, e ela usava uma roupa muito interessante, que era uma roupa colada ao corpo, tipo um macacão, mas que no final parecia um vestido. Ela me recebeu com um sorriso, ela era muito branca, tinha os olhos oblíquos, azuis, muito bonita. Me deu um sorriso. Eu acordei e olhei para a janela e eu vi um rosto de um grey, era cabeçudo, dos olhos graúdos, mas ele era bem chocolate. Eu gritei de susto, fiquei olhando para ele e ele continuou me olhando. Com muito custo ele virou calmamente e saiu andando calmamente. Esse ser tinha macacão prateado e pelo menos 2,5 metros. Quando eu vi a primeira faixa de luz, eles travaram nosso espaço-tempo, nos levantaram da cama sem maca, sem nada, eu e minha esposa, atravessamos a parte da sala, entramos dentro da esfera e subimos. Marco Cabral é escritor, ufólogo e há mais de 50 anos estuda os fenômenos dos extraterrestres. Ele disse que o primeiro contato que teve com os ETs foi quando ainda era criança. Foi uma experiência de abdução. Agora, ele vai contar pra gente essa e outras histórias. Aos 6 anos de idade, nós tínhamos uma casa, minha família tinha casa em Mongaguá, uma cidadezinha do litoral de São Paulo. Numa determinada noite, eu ouvi um zumbido, um apito no ouvido. E eu, como fosse uma coisa meio robótica, meio automática, autômata, eu levantei e fui em direção à praia. Quando eu vi, mal tinha deitado, eu já estava em outro lugar. Eu estava dentro de um objeto, tinha um camarada de uns 2,30 m, 2,5 metros de altura. Anos mais tarde, a comunicação foi em Cafubá, região oceânica de Niterói. Nós fomos acampar lá com os amigos, já na intenção de ter contato novamente, né? E apareceu num determinado minuto lá, um momento, apareceu um objeto voando. Era realmente uma nave que depois desceu na nossa frente, assim, a uns 2 km de distância. Na frente da montanha, ela parou no meio, fez como se fosse um sinal da cruz, voltou a pegar a rota dela e parou. De repente, quando eu abri os olhos, eram 6 horas da manhã. A partir dali, houve uma comunicação. Pegaram uns equipamentos, uma coisa muito simples. Parecia fone de ouvido. Prenderam no meu peito, prenderam no peito do meu amigo, prenderam no peito deles, tinha um fonezinho, botaram. E aí eu comecei a entender o que eles falavam. Eles falavam no idioma deles, eu entendia no meu. Aqui no apartamento da família do Marco, na Tijuca, zona norte do Rio, já aconteceram alguns fenômenos. Ele conta que em 2002, enquanto dormia com a esposa nessa cama, 3 extraterrestres fizeram contato. Tive aquela famosa paralisia do sono que eles chamam, né? Você fica parado, você quer se mexer, você não consegue. Você não consegue emitir um som, você só
pouco, mexe os olhos só, mais nada. E minha esposa dormindo, eu querendo chamar ela, não conseguia, não saía nada. E eu vejo 2 greys entrando no meu quarto. Eles entraram. Um veio do meu lado, o outro ficou aqui, e tinha um outro maior, que eu não consigo lembrar direito como ele era, porque não dava para ver bem a fisionomia. Eu acho que não era grey, era outro tipo, era bem mais alto. E um dos greys veio, e eu vi o canto do olho aqui, eu podia mexer o olho, como se fosse uma agulha muito comprida, parecia isso. E ele introduziu aqui, eu fechei os olhos. Após esse procedimento, o músico acredita que começou a ser monitorado. Eu tive 3 implantes, né? Agora eu tô com 2. Então eu acredito que uma das maneiras de monitorar são justamente os implantes. A partir dos contatos, vigílias e abduções, Cabral afirma que chegou a receber mensagens dos seres. Uma delas teria sido gravada. A quase 50 quilômetros do centro do Rio de Janeiro, na região rural de Nova Iguaçu, mora Leandro. O youtuber conta que também já esteve com alienígenas, mais de uma vez. O primeiro contato que o Leandro Maktub teve com os extraterrestres foi durante um apagão que aconteceu em quase todo o país em 2009. Na ocasião, ele estava dormindo com a esposa na casa onde moravam, em Mesquita, na Baixada Fluminense, quando uma forte luz entrou no quarto. Que luz foi essa? Foi a luz que mudou a minha vida, mudou da água para o vinho. A luz era uma esfera, cerca de uns 1,10 m mais ou menos. Ela era meio azulada, meio branca, parecia um campo energético, com vários filamentos assim oscilando dentro dela. Ela subiu, batia no teto e se desfragmentava todo. Leandro foi submetido a um processo de hipnose para relembrar o episódio. Na verdade, aquele momento que a luz estava se dissipando no teto, era o momento que eles estavam nos trazendo de volta. Como é que eram esses seres? Tenta narrar um pouquinho do que você viu ali. Eram seres muito frios, tá? Eles eram seres que não expressavam realmente nenhum tipo de emoção. Eu, ao mesmo tempo que eu sentia medo, eu estava muito lúcido do que estava acontecendo e sabia que eu não ia ficar preso naquilo ali, que eu ia sair. A esposa Viviane também tem as lembranças daquela noite. Quando eu senti o clarão nos meus olhos, eu pensei assim, na hora, a luz voltou, aí abri os olhos correndo, mas quando eu abri os olhos, eu vi uma luz entrando pela fresta da porta, assim, por baixo da porta, que invadiu o quarto todo. E era uma luz em branco muito diferente do que a gente está acostumado aqui. E aí eu falei na hora pra ele assim, você viu? Aí ele respondeu, a luz. Quando ele falou isso, eu levantei e ele puxou a porta. Na hora que ele puxou a porta, foi onde eu vi aquela esfera de luz. Ela estava já subindo assim, ela oscilava e ela parece que bateu lá no teto e desfragmentou todinha. Dentre tantos relatos de abduções e contatos, há também quem estude esses fenômenos. O Paulo Iannuzzi é economista, ufólogo e há mais de 20 anos fundou a Escola de Mistérios, que fica aqui na Tijuca, no Rio de Janeiro, que é esse espaço que vocês estão vendo, que é dedicado a estudos científicos e paracientíficos. Paulo, fala um pouquinho pra gente sobre a escola. O Pilares Gêmeos, Escola de Mistérios, é uma instituição que se destina ao conhecimento, basicamente conhecimento. Nós oferecemos não só conhecimento, como desmistificações e aprofundamentos de determinados temas, principalmente em relação à ufologia, Antigo Egito, na sua parte cultural, arqueológica, egiptológica e místico-espiritualista, magista, ocultista. Paulo, no seu caso, aqui já aconteceram alguns contatos? A nível telepático. A nível telepático, tivemos presenças aqui, né, de seres de vários níveis,
multidimensionais, vários níveis dimensionais, melhor dizendo, mas nunca foi algo físico. Mas a presença sempre há, e sempre quem sinta, né? E perceba. E, embora nem todos, aliás, a grande maioria, tenha dificuldade de identificar ou diferenciar essas vibrações, essas consciências que se manifestam. Na verdade, os extraterrestres já estavam fazendo contato há muito tempo. Os extraterrestres são muito poucos os que chegam aqui. A grande maioria já está aqui há muito tempo, né? Então, esse contato ele é feito sistematicamente desde a mais remota antiguidade até mesmo no início da formação do planeta. Antes até do planeta ser formado, já existia um projeto, um cronograma de trabalho dentro do processo de formação do planeta, da humanidade aqui implementada, uma vez que a Terra é um grande laboratório. Segundo revelações do médium Chico Xavier, em 1969, quando o homem pisou na Lua pela primeira vez, uma reunião com as potências celestes estabeleceu um prazo de 50 anos para a sociedade terrena avançar. Depois disso, seria realizado um contato em massa dos alienígenas com os seres humanos. A data limite apontada pelo médium seria em 2019. Mas os especialistas não acreditam que estamos preparados. A humanidade ainda não se preparou adequadamente para a finalidade pela qual a obra Data Limite se propõe. Nós estamos chegando no fundo do poço. Precisamos chegar para expurgar toda essa parte viciada, engessada da humanidade, em termos emocionais, mentais, físicos, para que possa haver uma abertura posterior. Se tivesse esse contato, provavelmente haveria muito prejuízo para a humanidade, a exemplo do choque cultural de civilizações mais avançadas em relação a civilizações pouco avançadas. Nós não sabemos quem são eles, nós não sabemos o que eles fazem profundamente e com o que estamos lidando. Paulo, qual é o futuro da ufologia? O futuro da ufologia é acabar. Quando a nave descer, para que eu foco? No interior de Minas Gerais, uma família inteira afirma ter sido sequestrada por extraterrestres durante uma viagem de carro. A experiência de abdução dos 5 moradores da pacata cidade de Iturama teria deixado vestígios e virou referência para a ufologia brasileira. Como era muito alto, como você está lá em cima e vendo lá embaixo, ao mesmo tempo. Depois, no dia seguinte, que a pessoa que deu apoio pra gente, e falou, gente, vocês foram abduzidos. Eu falei, que é isso? De onde que é essa palavra? Que é isso? Na pequena Iturama, a quase 800 quilômetros de Belo Horizonte, um caso misterioso envolve uma das famílias mais conhecidas da cidade. A equipe do Documento Verdade foi recebida pelo personagem principal dessa história, o seu João Caiana. Nas paredes da casa, quadros de ETs e naves espaciais chamam a atenção. Aqui tudo tem um significado. Isso aqui é um ser, e eu já vi um ser. Ser de luz. Eu já vi um ser nessa característica aqui. Aqui esse outro? Esse outro aqui é um quadro mostrando um campo de energia, né? Certamente baseado à força de energia deles. O que para muita gente é algo pouco provável, para o seu João é uma certeza. Ele sempre acreditou em ETs. Eu namorava muito o espaço assim, o horizonte, e ficava pensando em forças diferentes a nossa, em existência, que não seria possível ter só a gente, não é possível uma coisa dessa. E eu gostaria muito de saber. E sempre eu estava ligado, eu tinha na mente o seguinte, extraterrestre. Eu quero conhecer extraterrestre. E ele garante, não só conheceu, como foi abduzido por esses seres. O fenômeno aconteceu no dia 13 de dezembro de 2001, na zona rural de Iturama.
O seu João estava nesse ponto aqui dessa estrada de terra quando tudo aconteceu. Ele voltava de uma fazenda no carro da família. Aqui dentro estavam também a mulher, a filha e uma amiga. O que chamou mais a atenção num primeiro momento, seu João? É assim que a gente viu as luzes, né? E a minha filha achava que era um avião e eu olhei e me chamou muita atenção, porque avião ele anda, as luzes deles andam piscando, né? O senhor pensou que era o quê? Aí já me veio na ideia que era uma nave. Eu falei, não, isso é extraterrestre, é uma nave espacial. A nave espacial veio acompanhando o carro do seu João até esse ponto aqui, ó, essa curva da estrada. Chegando aqui, o que aconteceu, seu João? Quando nós chegamos aqui, ele estava parado daquele alto ali. Parado para lá? Bem em cima daquelas árvores lá. Foi aí que eu parei o carro, porque eu tinha vontade de ver eles, né? Curiosidade. Desde pequeno eu falava, eu quero ver eles. Parei o carro e mostrei para minha filha, falei, é uma nave. Até então, nessa hora, as duas luzes não movimentavam sinal. Sabe? Ela estava fixa. Eu notei que ela era grande, ela não estava em bom assim. Ele estava só parado, não fazia nada? Parado, quietinha. A vermelha de cá e a amarela de cá. Preocupado com a família, o seu João decidiu seguir viagem, mas por pouco tempo. Como que o senhor foi abduzido? Aqui, quando a gente chegou nessa reta aqui, ó, eu havia parado ali naquela curva e a minha filha alertou que ele estava vindo. O pai está vindo atrás de nós. Eu então parei o carro, mas deixei o carro funcionando em ponto morto e fui abrir a porta. A porta está com o vidro fechado. Quando eu fui para abrir a porta, minha mulher gritou em seguida 2 vezes: corre que está pegando a gente, corre que está pegando a gente. A senhora identificou que eram extraterrestres também? Não, jamais. Foi tudo muito confuso, foi aonde que a minha filha, a Magui, ela gritou, ai pai, eles estão aqui. Deixa eles me matarem. É complicado. É muito complicado falar sobre. Voltar aqui e relembrar tudo para a senhora é muito difícil? Eu não gosto. Eu não gosto. O que a senhora sentiu na hora? Medo, pânico. Eu tive a sensação que a minha casa não ia estar no local, entendeu? É como se assim, o mundo estivesse acabando para mim naquele momento. Não desejo para ninguém. Como foi o momento de ser levado para junto deles, seu João? De medo já, que eu assustei com o grito dela, eu puxei a ventarola do carro e ele me deu um choque no dedo. Deu um choque no dedo do senhor? Desse dedo médio. Forte? Muito forte. Chegou a dar um estalozinho na minha cabeça, sabe? E eu já comecei a murchar naquela hora. Tava muito quente, os vidros do carro estavam fechados, porque tinha bastante poeira na estrada, era época seca, né? Os vidros fechados, muito quente. Eu, de imediato, já comecei a sentir um frio. Frio, e aquilo foi aumentando. Frio molhado mesmo, aquela coisa esquisita. Agressivo. E eu senti sendo puxado nessa direção, subindo. Em algum momento o senhor perdeu a consciência? Aí eu fui perder a consciência quando eu já não tinha mais... Eu não conseguia mais respirar. Parece que foi acabando dentro de mim, estava tudo rouco, esquisito. Eu devo ter apagado. Eu só lembro que quando eu voltei, o meu eu... Aqui tinha umas árvores muito altas, de porte muito alto. E aquelas árvores, sabe quando você olha assim? Como era muito alto, como você está lá em cima e vendo lá embaixo, ao mesmo tempo. Depois, no dia seguinte, que a pessoa que deu apoio pra gente, e falou, gente, vocês foram abduzidos. Eu falei, que é isso, meu Deus? De onde que é essa palavra? Que é isso? Como que era o veículo deles, né? A nave espacial? Ela era redonda, como se fosse uma bacia de alumínio com a outra de bruços por cima. E no centro, em cima, ela tinha um tipo de uma verruga bem grande, provavelmente seja uma gabina onde eles operam, né? Seu João calcula que a família ficou quase 1 hora dentro da nave espacial em poder dos alienígenas. Quando voltou, como foi? Colocou a gente no chão. Quando colocou, o carro acionou o motor e acendeu o farol. Tudo automaticamente? Automaticamente.
E que estava tudo nas mãos deles, certamente. Do jeito que estava antes de acontecer, voltou naturalmente, no mesmo percurso. Depois que a bateria, com os 3 dias, ela pifou, eu fui ver, ela tinha queimado igual que uma bateria. Aparentemente, todos voltaram ilesos para casa. Mas naquela mesma noite, o seu João sentiu um forte mal-estar. Me deu um ataque de taquicardia, rapaz. Eu não aguentava pensar, eu vou morrer, meu coração vai arrebentar ou parar. Na época, a história foi destaque em jornais de várias cidades e até em revistas especializadas em ufologia. Para o seu João, as lembranças do dia em que a família foi sequestrada por ETs se tornaram relíquias. Ele guarda tudo em uma pasta. Essas fotos aqui são de marcas que apareceram no corpo das pessoas depois da abdução. Chama a atenção que cada marca numa parte do corpo da pessoa. Sim, perfeitamente. Aqui foi da minha neta, 2 dias depois. Aqui foi na mão da minha filha. Sua neta foi nas costas. Isso, aham. Aqui já foi do João, no pescoço dele, que está aqui registrado. Aqui já foi na minha perna. É como se fossem picadas de agulha, né? Isso, aham. E foi por aí que a gente começou os primeiros acompanhamentos, que foi um longo período de tratamento psicológico e de tudo mais, e de pessoas que dá a oportunidade da gente ter o aprendizado, ter um conhecimento, pessoas que te atiram pedras. Eu não pedi para que isso acontecesse. Atiram pedras como? As pessoas passaram a discriminar? A discriminar, até mesmo apedrejar com a pedra física, assim, te atirando na sua casa, entendeu? Pessoas da cidade? Cidade pequena, todo mundo te crucificava de uma certa forma. Por quê? Por não acreditar. Porque no momento não ficou nada registrado pra gente ali, no momento, a não ser aquilo que a gente aconteceu, aquela tragédia, eu diria assim, uma tragédia, né? E que não ficou nada registrado pra gente mostrar. Seu João acredita que passou a ser monitorado pelos seres extraterrestres e diz que após a abdução houve novas aparições dos ETs. O seu João conta que uma vez estava aqui na sala da casa dele quando viu um extraterrestre sentado exatamente neste lugar aqui onde eu estou. Como é que foi esse dia, seu João? O ser materializou aqui onde você está. Aí eu levei aquele susto assim, ele muito pequenininho, dava aí 0,5 metro, quando muito de tamanho. Ele sentou e ele olhava para mim, movimentava a cabecinha dele e dava um sorriso. E nele sorria, a orelhinha dele mexia. Eu olhei bem no rosto dele, ele era verde, a cor verde, e umas bolinhas pretas no rosto, uma sarda, eles chamam de sarda, né? Aquelas bolinhas pretas no rosto. E antes de eu ver ele fixar bem para mim, definir melhor, sabe? Ele evaporou. Eu sempre fui contra a minha vida inteira. Sempre fui contra a minha vida inteira. Eu falava assim, vou lá fora, vou ver o mundo, vou ver quem tem lá de fora. Porque nós não estamos sozinhos nesse mundo. Eu vou lá ver uma nave, eu vou ver. João, você tá louco. Você é psicopata, você é louco. E a filha da senhora, a neta da senhora, é tranquilo para elas ou elas também ficaram, de certa forma, traumatizadas? Não, de princípio sim, entendeu? Agora hoje elas conseguem, assim, falar e explicar com mais naturalidade, entendeu? Eles lidam melhor? Lidam melhor com a situação. A senhora realmente se incomoda muito? Muito. A vida inteira. Vai me incomodar. 16 anos depois, a única certeza é que a vida dessa família mineira nunca mais foi a mesma. Completar agora, em março, 68 anos. O que tem de ser para mim fazer, que venha. Eu vou lutar para fazer. E quero fazer da forma agradável, não vou dizer da melhor forma, né? Mas o que tiver de ser feito por mim, se eu tenho algum cargo, se eu tenho alguma missão, ela é minha e eu vou fazer, eu não vou fugir não. Mas eu considero esses seres de uma forma muito evoluída. O Documento Verdade fica por aqui, mas as reportagens que você assistiu neste programa também estão disponíveis no portal da Rede TV. Até mais!